Bom dia a todos. Julgamento do dia 14 de novembro de 2015. Está aberta a segunda sessão de julgamento do Tribunal do Júri do Instituto Brasileiro de Direito Público, sob a presidência do senhor juiz de direito Brian Alves Prado. Processo número 2015-011-164-074, dígito 7. Autor, Ministério Público, representado aqui pelos promotores Cláudio Portela, Jadson Souza e Mário Henrique. Advogados, Flávio Brito, Dark Pérez, Clemilisa Borges e Marília Fontinelli. Réu, Caio Fontinelli Portela. E vítima, Roberto Saraiva. Incidência penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Bom, senhores, aqui temos uma acusação por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Vou fazer a leitura da denúncia para que todos tenham conhecimento. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio do seu promotor de justiça, que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência e cumprimenta a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, oferecer denúncia em favor de Caio Fontinelli Portela, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Brasília, nascido em 16 de fevereiro de 1996. Pela prática da conduta delituosa a seguir descrita. No dia 18 de julho de 2015, por volta das 23 horas, no interior do evento na praia, então realizado no SN Trecho 2, Geral, Setor de Clubes Esportivos Norte, Brasília DF, o denunciado, de maneira livre e consciente e com inequívoca intenção homicida, mediante golpe de faca, tentou contra a vida de Roberto Saraiva, um dos seguranças do evento, causando-lhe lesões escritas no laudo de exame de corpo de delito a ser posteriormente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu pronto e eficaz atendimento médico. O crime foi cometido por motivo fútil, consubstanciado no fato de o denunciado ter, momentos antes, sido expulso da festa por segurança integrante da equipe de trabalho da vítima. A ação criminosa reduziu consideravelmente as chances de defesa da vítima, pois o denunciado colheu a vítima de surpresa, a qual estava de costas para ele, e assim não teve sequer condições de prognosticar o ataque. Diante do exposto, encontra-se Roberto Saraiva em curso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Por conseguinte, o Ministério Público do Distrito Federal e Território requer que o denunciado seja citado, interrogado, processado, pronunciado e, ao final, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Bom, senhores, realizada a instrução, o juiz do Tribunal do Júri optou por pronunciar o acusado e, aberta depois a fase do artigo 422, as partes arrolaram todos os meios de prova possíveis e agora iniciamos o julgamento perante o Tribunal do Júri. Em razão disso, precisaremos, claro, de realizar o sorteio dos jurados, ao qual procederemos agora. Nos termos do Código de Processo Penal, nós precisamos no mínimo de 15 jurados para o sorteio, sendo certo que a acusação e a defesa têm a possibilidade de objetar 3 nomes cada um, a iniciar sempre pela defesa a objeção. Vou fazer o sorteio agora do Conselho de Sentença dos senhores jurados. Gabriel. Só um momentinho, senhor Gabriel. Defesa, tem alguma objeção? Aceita, excelência. Aceita. Acusação? Aceito? Por favor. Senhora oficial de justiça?
tô falando. Essa. O João. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso. Em verdade, precisava que fosse anotando a ordem dos senhores jurados para a realização do compromisso. Então, fizesse um. Só colocar o... Gabriel. Segundo jurado, senhor Ronald. Defesa? Eu vou ter que aceitar, excelência. Ministério Público? Aceitamos. Por favor, senhor Ronald. Depois da comoção pública. Terceiro jurada, senhora Isis. Defesa? Alguma objeção? Rejeita, excelência. Rejeita não. Tomara que não vá mais não. Luana. Aceita, excelência. Ministério Público? Aceitamos. Senhores, por favor, sessão do Tribunal de Júri. Luana. Quinto jurado, a senhora Manuela. Manuela? Defesa? Rejeita, excelência. Acusação? Já rejeitou. Perdão. Essa não era para rejeitar nada. Essa não era para ser rejeitada. Me avisa. Que era a Manuela. Daiane? Oi? Daiane? Defesa? Aceita, excelência. Acusação? Aceitamos. Um derradeiro jurado. Oséias. Aceita, excelência. Ministério Público? Rejeitamos. Tenho 2 rejeitos já, né? Alex. Defesa, tem mais uma objeção? Aceita, excelência. Ministério Público? Aceitamos. Senhora oficial de justiça, pudesse dirigir a mesa? Não me avisaram, né, mano? Eu não sabia nem. Porque a professora falou ali, né? Eu achei que se eu tivesse... não vi não. Esse aqui? Esse é o Zé, né? Calma aí, deixa eu só fazer o desenho aqui. Tentando colocar da maneira que eles estão dispostos. Isso. Mais uma. Gabriel, Ronald, Luana. Só gente que pode fazer. Daiane e Alex que estão atrás. Não tá faltando. Daiane e Alex, estão faltando dois. Tá. Mas já foram sorteados? Oséias. Gabriel, Ronald, Isis, Ronald e Luana, aí atrás.
Daiane, Alex. Tá, não, Gabriel, Ronald, Isso. Isis. Aquela menina que eu Gabriel aqui. Mas Luana. acho que eles não sentaram na ordem, então. Não, porque não tem essa Isa, ela foi rejeitada. Não, tem uma que tá Eles assim. sentaram, Não, Gabriel, Ronald, Luana, Daiane e Alex. Daiane, Alex. Tá, faltam os Faltam outros. as duas, né? Wallace. Wallace. Defesa. Aceita, excelência. Acusação. Aceitamos. Claudirene. Defesa. Quem é? Rejeita, excelência. Defesa esgota suas possibilidades de rejeição. Resta mais uma objeção ao Ministério Público. Carolina. Defesa. Perdão, acusação. Aceitamos. Está formado o Conselho de Sentença da segunda sessão de julgamento de de garantias penais. Bora, oficial. Pega lá o... Não, vou agora tem tudo. Bom, senhores, está formado o Conselho de Sentença. Doravante, senhores, não podem mais comunicar sob pena de dissolução do Conselho de Sentença. Todos de pé, por favor, para a realização do compromisso. Eu vou fazer a leitura aqui do termo de compromisso e, após cada chamada, os senhores jurados, se assim óbvio forem proceder, devem falar assim e prometo. Em nome da lei, concito-vos examinar esta causa com imparcialidade a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente responderão. Gabriel, Sr. Ronald, Sra. Luana, Sra. Daiane, Sr. Alex, Sr. Wallace, Sra. Carolina. Todos podem sentar. Senhora Oficial de Justiça, traga o senhor defendente Caio Fontinelli Portela. Vamos pra frente, rapaz. Bom, senhores, Excelência, eu gostaria que o réu continuasse algemado, por favor. qual o fundamento? É um réu perigoso. Um réu primário de bons antecedentes, estudante. Primário não é, não. Primário. Primário não é. Excelência, me desculpe, mas Primário não é. Decidir. a douta promotoria quer se alicerçar em elementos. A folha penal consta no processo, excelência. Ele não tem ela antecedentes. Bom, a Carta Constitucional, publicada em 1988, garante ao acusado a presunção de inocência. Não há necessidade no tribunal do júri, com força policial, para que o acusado permaneça com algemas. Objeto... Da súmula. Na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, rejeito o pedido ministerial. Bom, normalmente, senhores, convocaríamos agora as testemunhas, mas a míngua de pedido do Ministério Público e da Defesa e também da desnecessidade em razão de pleito defensivo de oitiva do acusado, procederemos aos debates. Com a palavra, o Ministério Público,
por 40 minutos. Só para fazer uma parte, agora seria um prazo, na verdade, de 1 hora e 30 minutos, mas, em razão de ser um júri simulado, utilizaremos do prazo de 40 minutos. O Ministério Público tem um prazo de 40 minutos para se manifestar. Bom dia, senhoras e senhores jurados. Excelência, bom dia. El, bom dia. Microfone? Aqui, ó. Ok, bom dia, senhoras e senhores jurados, excelência, réu, colegas da promotoria, colegas da defesa, bom dia, senhoras e senhores da plateia, bom dia. Sou o promotor Jadson e vamos aqui falar do que realmente aconteceu no dia dos fatos. O réu está enfrentando uma situação de um homicídio tentado com motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Ok? Bem, como é que aconteceu a prisão dele? Como é que aconteceu a prisão dele? Ele estava lá no estacionamento, policiais receberam a descrição de como ele estava vestido, como ele aparentava estar, e aí localizaram ele. O estacionamento não tinha ninguém, porque a festa ainda estava acontecendo. Ele tinha sido expulso da festa. Os policiais localizaram ele, fizeram a abordagem, encontraram um canivete com sangue nas proximidades, de onde ele foi abordado. Reconhecido por seguranças da festa, os seguranças reconheceram ele como autor da agressão, como autor da facada. Detalhe interessantíssimo, senhores, que eu chamo a atenção. Momentos antes do fato, ele tinha falado lá, quando estava expulso. Momentos antes, quando ele estava sendo... Se o senhor quisesse utilizar o microfone, acho que ele já está... Não, eu desisto, excelência, do microfone. Obrigado. Momentos antes, todo mundo me ouve? Momentos antes dele ser expulso da festa, ele tinha falado, eu vou matar esses seguranças, eu vou meter a faca. Foi o que ele fez. Eu vou meter a faca. E aí, ele foi o autor que provocou a briga com a vítima. Ele foi lá tentar entrar na festa, não conseguiu. O depoimento da vítima. Chegaram os seguranças da festa, proibiram a entrada dele, e aí começou-se uma briga lá. Tranquilo, acabou a briga, ele saiu, depois voltou. E aí ele voltou com a intenção de matar. Ele queria matar. Chegou, não, vamos conversar, eu quero apaziguar a situação, estou de boa, quero só conversar contigo. E aí, no meio da conversa, fingiu que foi dar um soco, meteu uma facada nas costas da vítima. Ele queria matar. Isso. E outro fato também que ele queria matar é porque ele estava sem camisa. Pô, se você quer brigar, você quer tirar a sua camisa, você vai porque você não quer que sua camisa suje, que você não quer que sua camisa rasgue. Então, ele queria brigar, ele queria matar a vítima. E no depoimento dele, ele disse que estava com um canivete no bolso. Na presença do juiz, ele chegou e disse que estava com um canivete no bolso. E ele admite também que ele largou o canivete no bolso depois da briga, depois da facada. Ele deu a facada.
ordem. A facada foi no lado esquerdo, na lateral, é bem longe do coração, né, doutor promotor? Por favor, vamos nos ater aos fatos reais. Por gentileza. Doutora, a senhora é perita agora? Não, mas tem laudo. Não, mas o laudo não fala isso, que é longe do coração. A não ser que a senhora tenha conhecimento científico e diga que possa ser longe ou possa ser perto. Muito hei de crescer para chegar à sua sombra. No entanto, a costela para mim fica bem longe do coração. Mas eu estou falando de laudo. Senhores, vamos apenas preocupar-nos em não confundirmos os senhores jurados. O senhor poderia me mostrar o laudo, por favor, onde foi esse disparo? Aí, excelência, com as mais explicações vênias, eu não posso auxiliar o senhor. Por favor, apenas não confundamos os senhores jurados. Então, senhores, a facada foi do lado esquerdo. A vítima só notou que foi esfaqueada momentos depois que o agressor tinha saído do local. O agressor largou a vítima lá para morrer. Ele chegou a perder consciência. Só foi acordar no hospital. Tiveram que drenar o pulmão dele. E, pelo laudo, no processo, isso consta no processo, que prova que o canivete era hábil para matar. E olha, senhores, a camiseta da vítima, cheia de sangue. Se a vítima não fosse socorrida, ela ia morrer. Bem, e por que foi uma tentativa? Porque a vítima gritou, pediu socorro. Pelo amor de Deus, me socorro, eu fui esfaqueado. Passou 4 dias no hospital quando foi socorrido. 4 dias no hospital internado por causa dessa facada. Só não morreu por vontade alheia do autor. Porque se fosse pelo réu aqui, tinha morrido lá no local. Se ele não tivesse gritado socorro, ele tinha morrido no local. Se fosse um local isolado, tinha morrido. Porque o autor deixou o réu, deixou a vítima lá para morrer. Não quis nem saber. Saiu correndo, deu uma facada e saiu correndo. E a vítima lá, desesperada, socorro, fui esfaqueado. E aí sim apareceu o socorro, apareceu as pessoas que levaram ele para o hospital. Lá ele teve que passar 4 dias internado. 4 dias sem trabalhar. Por causa de uma facada, fazendo o serviço dele. Fazendo o serviço que ele tinha para fazer. Que era justamente cuidar do portão de carga. E por que a gente está falando que o Ministério Público está falando que foi um motivo fútil? Por que está falando que foi um motivo fútil? Porque ele foi expulso da festa. Brigou, arrumou uma briga lá e os seguranças expulsaram ele da festa. Só que ele queria voltar para a festa. Ele queria continuar na festa. Ele queria voltar para a festa. Ele fala que era para ver a namorada, mas não se sabe. Verdade. Que realmente ele queria dentro da festa. Uma vez dentro. E aí o segurança negou a entrada dele no portão de cargas. Porque, primeiro, o portão de cargas só entra carga. Não é para entrar os convidados da festa. Não é para entrar as pessoas que têm convite da festa. E ele queria se fazer de carga. A grande verdade é que ele queria se fazer de carga e queria entrar pelo portão de carga. E aí os seguranças bloquearam a entrada dele. E aí ele, revoltado, já com a intenção de cumprir as ameaças que ele tinha feito antes, falou, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou matar um segurança. E aí foi lá, fingiu que ia dar um soco, e esfaqueou o segurança.
eu passo a palavra aqui para o outro colega. Primeiramente, bom dia aos senhores estudantes, senhores estagiários de direito, promotores, as pessoas mais importantes deste presente. Nós estamos falando aqui, claramente, de um tentado de homicídio. É importantíssimo explicar detalhe a detalhe. Como o meu novo companheiro explicitou muito bem, estamos falando de uma festa às 23 horas da noite. O nosso réu, eu tenho a impressão até que esse SEDEX, porque entra em carro de estrada, eu não consigo compreender como uma pessoa tem que entrar pelas portas do fundo, só pode entrar pelas portas do fundo se está fazendo alguma coisa errada, meio bem. Olha, aquele que não entra pela porta, não é? Pois bem, ele havia tido uma briga uns 15 minutos anteriormente, foi expulso da festa, certamente, tá? E após o expulso, o que ele faz? Não entrar de novo, mas não passa. Ele tinha que passar pela porta principal, e aqui consta do testemunho do depoimento do senhor Geraldo, que era o segurança da festa, ou de quem e colocaria vou enfiar a faca dele. Pronto. Aqui a gente já sabe, já é qual é a vontade dele. Tá? Então ele vai na entrada dos cursos, porque tinha sido expulso, logicamente ele não vai poder entrar sem ajudar, certamente. Por que ele faz? E tenta entrar. Impedido, porque o senhor Baiano, que é o chefe da segurança, ele não permite, há uma discussão, todos saem correndo. Passa os segundos, o nosso réu ele volta. Olha, e fala para mim, o senhor Roberto, eu quero apaziguar a situação, eu quero pedir desculpas, porque não é assim. E do nada ele dá o burro. Na hora que vai dar o burro, dá a facada. Senhor, vejam bem, isso não é desaceitável. O que faz o cobrador? Eu quero entender. O cobrador, ele cobra. O que faz o segurança? Ele apenas protege, é a segurança da festa. Agora, cabe alguém querer matar o outro porque ele está fazendo o serviço dele. Isso é um motivo fútil, é um motivo que não se pode aceitar. Ora, estamos falando, como a defesa do relator, um réu do mar, mas que 5 meses atrás tinha tentado matar outro. Não, na ficha penal pode ter matou, porque não tem o artigo 14. Eu tenho aqui exposto. Estamos falando. Pela ordem, não consta dos autos do processo isso. Negativo, consta nos autos do processo. Bom, eu vou ter que fazer aqui um destaque para tomar muito cuidado da acusação, porque a informação que esse magistrado tem é de que trata-se de inquérito policial e a míngua de trânsito em julgado. Temos que tomar muito cuidado com as palavras a serem proferidas aos eminentes jurados. Como brilhantemente expôs Excelência, não há sequer denúncia nesses autos. Excelência. Doutor Promotoria, por favor, vamos nos ater aos fatos que estão contidos no processo. A denúncia quem fez a promotoria fazendo a denúncia, a folha penal trouxe a página 169, que há uma incidência do artigo 121 na forma consumada. Se há ou não denúncia, se há ou não trânsito julgado, a acusação não tem conhecimento disso. O que nós estamos informando é que há 5 meses atrás há uma incidência de homicídio com liberdade provisória com a revogação da prisão preventiva revogada por algum motivo, mas que consta. Não falei em momento algum que não consta. Eu falei que há notícia de que possivelmente ele teria cometido um crime. Tomemos muito cuidado apenas para não falar que se trata de um assassino, que se trata de uma pessoa condenada, que se trata de uma pessoa reincidente. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Fazer referência à publicação de um inquérito policial não há qualquer tipo de problema. De a fumaça a fogo, Excelência. Nós estamos só apontando a fumaça. Aí o senhor já está confirmando que ele cometeu um crime de homicídio. E isso pode ser utilizado em desfavor do acusado e impregnar os senhores jurados. Então, em razão disso, se for fazer esse tipo de referência, eu vou objetar todas essas manifestações. O senhor faça constar na ata, Excelência, mas quando for pertinente, a acusação vai fazer, sim. O senhor faça constar, por favor. Senhores jurados, tenho que orientar os senhores, então,
eu peço que desconsiderem as colocações da acusação no que diz respeito a essa outra incidência de homicídio. É de se falar, não está aqui se afirmando que não ocorreu o crime de homicídio, tampouco que ocorreu. O que estamos aqui a discutir é que, na folha de antecedentes penais, há a notícia de um inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio. Não temos como, nesse primeiro momento, ainda mais sem denúncia, afirmar que ele teria ou não cometido o crime. Então, senhores jurados, peço honestamente que considerem isso na formação de convicção dos senhores, afinal de contas, o texto constitucional é bastante expresso ao garantir ao acusado a presunção de inocência. Pois bem, senhores jurados, estamos falando de um tentado de homicídio, certamente, porque ele era segurança. Isso é asqueroso, isso é repugnante. É como você arrancar a mão de uma criança porque riscou o carro. É como você querer explodir um prédio porque você acha que lá tem ladrões. Isso é asqueroso. Isso é um motivo fútil, certamente. A denúncia do MP aqui faz muito bem jus a que está escrito. O outro motivo que fazemos bons apontamentos é do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ora, alguém querendo apaziguar, pedindo desculpas, não lhe enfia uma facada, não lhe leva um canivete. Além do mais, em certo momento, o nosso réu até afirmou que ele tinha esquecido que estava com canivete. Senhores jurados, o rato esconde a comida que come? Não, ele esconde do gato. Por acaso, ele estava escondendo de si? Ou ele estava escondendo dos policiais? Porque ele entrou na festa, certamente ele escondeu. Ele tinha vontade de matar, sim. Certamente ele queria entrar pelas portas do fundo para pegar aquele segurança que haviam expulsado naquele momento. Ora, outro segurança pagou o pato. Porque foi aquele segurança que estava naquele momento, lá nas portas da carga e descarga, que foi proteger a festa. Imaginem só se ele tivesse conseguido entrar, certamente ele teria entrado e assassinado aquele outro. Certamente. A gente tem certeza aqui que havia motivo para matar, certamente. Havia ânimos necantes naquele momento. Exercícios de futurologia não trazem nada de contribuição à ciência do direito, por favor. Gosto aqui do interrogatório do senhor Caio. Certo momento ele fala: me recordei que havia um canivete no meu bolso. Quem é que esquece isso? Certamente. Sem contar que ele tinha ingerido bebida alcoólica. O seu amigo que estava com ele tinha usado, inclusive, lança-perfume. Estamos falando de pessoas que estavam alcoólicas, estavam perturbadas, não estavam no seu sentido normal. E detalhe, estava sem camisa, estava pronto para matar. Estava pronto para brigar. Certamente. Pela ordem, doutor, que está sem camisa não é prova do ânimo necante, da intenção de matar, pela ordem. Prova de briga, né? Prova de briga, porque quem está com camiseta não vai brigar, certamente. Então, senhores jurados, ele estava querendo se... Então se segura, doutor, que eu estou chegando. Só um minuto. Ele estava querendo brigar. A gente não tem dúvida disso. Não estava só querendo brigar, como estava querendo matar, porque se ele quisesse só brigar, ele tinha usado a mão. Ora, ele não usou a mão. Podia usar até um pedaço de pau que achasse no chão, mas não uma faca, não um canivete. Quem usa canivete, senão quem quer matar. Certo? Ele estava alterado. E todos reunidos começaram a discussão. Ora, tem que voltar, tem que fazer alguma coisa, não pode ficar assim. E ele volta para encontrar quem? A vítima sozinha. Foi todo mundo embora, teve a discussão. O que ele faz? Vou voltar. Mas não tá bom não, tá bom não. Eu tenho que esfaquear alguém essa noite. E foi o que ele fez. Ele voltou, encontrou a vítima sozinha, porque se ele tivesse com outro segurança, isso não teria acontecido, certamente. Ele voltou: olha, me desculpa. E dá um soco. Na hora que vai dar o soco, enfia a facada nas costas, na altura das costelas. Eu acho que deu errado, porque se tivesse dado certo, infelizmente, a vítima estaria morta neste momento. Tanto estaria morta que teve que fazer drenagem no pulmão, porque o sangue esvaziou para o pulmão. Certamente ele estaria morto se não tivesse tido momentos ali de socorro.
Se tivesse sido só por conta do nosso... Pela ordem, doutor. Por acaso o senhor é médico para inferir que ele estaria morto? Sem o procedimento médico, certamente ele estaria. Sem a drenagem, ele estaria sim. Isso, eu acredito que não há necessidade de conhecimento médico legal para se aferir que sangue dentro do pulmão está no lugar errado. Ou tá? Obrigado, doutor. Certamente havia intenção de matar. Certo policial, próximo aos 15 metros, isso é coisa pouca, 15 metros daqui até o final. Ele, observando tudo, ele diz o seguinte: ele estava completamente descontrolado. Quem é que vai arranjar briga com alguém completamente descontrolado? Imaginem os senhores, se esse cidadão continua em meio à sociedade. É um cidadão que anda armado, é um cidadão que está à procura de gente para matar. É um cidadão que não se contenta com o que aconteceu 5 meses atrás, com o que vai acontecer daqui 5 meses à frente. Certo é que ele sabe que está com advogado e pode tudo. Hoje os senhores estão incumbidos dessa missão de fazer a justiça, de provar para o nosso réu que ele não pode tudo, que a lei, que a justiça está acima. Hoje, essa incumbência, essa competência é vos dada. Ele não queria somente brigar, ele não queria simplesmente se proteger. Ah, levei um soco e tinha que dar uma facada. Quem é que mata uma formiga com um canhão? Logicamente que não. Isso é paridade de armas, não houve. Não houve. Provavelmente se dirá aqui que não, foi de legítima defesa. Não, ele não queria matar. Era outra coisa, meus senhores jurados. Quem não quer matar, não usa uma arma, certo? Não usa uma arma ao lado, toda vez que achar uma briga. Ele tinha sido expulso já, ele queria entrar de novo na festa. Imagine se tivesse entrado. Não teria matado só um, mas vários. Teria matado o outro segurança que o expulsou, ou teria matado aquele que criou a briga. Da futurologia, das suas impressões, do exercício da intuição, estão extrapolando os limites do quadro fático que consta no processo. Me chama a atenção, senhor Geraldo, um dos nossos seguranças, dizendo o seguinte: o depoente estava na porta principal, porque ele era aquela posição dele, e ao ver ele sendo expulso, o senhor Caio, o réu, ele vê ele passando: vou meter uma faca nesses seguranças. Alguém que não quer matar diz uma coisa dessa? Alguém que quer brigar só, ele já estava prevendo. Ele já sabia o que ia fazer. Estava descontrolado, estava sob bebida alcoólica, estava meio alucinado e sabia o que ia fazer. É importante salientar, de forma derradeira, quanto ganha um segurança? Ora, segurança não é carteira fechada. Segurança de festa não, é um freelancer. Ganha R$100 à noite, certo? R$100 esse, que a nossa vítima hoje ganhou em troca de 4 meses de ficar com suspensa de suas atividades, de ter ganhado uma facada nas costas. Essa foi a atribuição que o nosso réu deu para ele. Esse foi o pagamento que ele deu. Senhores jurados, cuidado, prestem bem atenção. Porque ao deixarmos ele na sociedade, certamente ele dará esta paga não só a este, mas a outros. Imagine se fosse sua irmã, seu irmão, seu filho. Imagine se fosse seu filho que estivesse naquela festa às 11 horas da noite. Pois é, meu filho, não vá, e ele foi.
Oh, que tristeza, encontrou o réu. O que ele vai fazer? Ou o que ele fez? Ainda bem que não foi. Ainda bem que não foi sua irmã. Já imaginou se fosse sua filha? Se fosse você, certamente haveria um motivo fútil. Ah, não gostei dele, ele é um segurança, ele está trabalhando para ganhar um dinheiro. Não, é um pai de família, ele vai levar comida para... Ele está trabalhando para ganhar R$100 para levar um quilo de carne para casa, um pouco mais para casa, porque os filhos dele devem estar com fome. Não, ele não deixou eu entrar, eu vou esfaquear ele, vou meter a faca nele. Eu não preciso mais salientar que ele tentou fingiu e conseguiu dar a facada. Só não conseguiu matar, que o socorro foi antes. Então a gente vê claramente, concluindo, havia intenção de matar porque ele foi expulso. Depois de expulso, ele tenta retornar para a festa, impedido, ele dá um jeito de entrar na festa, não conseguindo, ele pega sua faca, que ele já estava guardada, que era o seu canivete, a usa, na pessoa que não era para usar, mas usa, tenta matar, não consegue, o socorro chega antes, os PM chegam antes. E qual foi o motivo? O motivo foi asqueroso. É como o pai arrancar a mão de uma criança porque essa rebiscou o carro. O motivo foi porque ele era segurança, estava impedindo ele de entrar, estava exercendo a função dele. Eu não sei se temos segurança, se temos pessoas da segurança aqui em nosso jurado, mas pense no seu filho, se fosse. Pois bem, se ele tivesse, esse teria sido o fim que ele teria. Teria ido aquele dia, dia 18 de julho de 2015, que foi recente, no hospital de base, de madrugada, você preocupado. Meu filho, cadê você? Está no hospital, porque acabou de levar uma facada. E o que ele fez? Ele dificultou a defesa dele. Ponto. Como? Fingiu que ia apaziguar a situação, que não ia fazer nada, enfiou o murro. Na hora de enfiar o murro, deu-lhe uma facada. Aonde? Nas costas, na altura do coração. Como se diz, próximo das costelas. Para mim, se teve que fazer até drenagem, é porque o plano deu errado. Findo aqui as minhas palavras. Bem, senhores jurados, diante dos fatos que aqui expomos, o Ministério Público pede aos senhores, condene o Promotor, peço apenas que utilize o microfone por orientação do serviço técnico deste tribunal. Ok. Então, o Ministério Público, diante dos fatos, pede que os senhores condenem o réu. O réu não pode mais viver em sociedade. Obrigado. Bom, restam ainda mais 11 minutos nessa primeira parte da acusação. A acusação, neste momento, se dá por satisfeita. Tudo bem, se possível, se for o caso, voltará em réplica. Tudo bem, apenas informo que, se não forem voltar em réplica, temos que fazer a aquisitação. O senhor tem que orientar os senhores jurados de como proceder. Então, será utilizada a réplica para explicar isso depois. Então, vou fazer... Essa é a minha preocupação, apenas... Tudo bem. Inclusive, em especial hoje no Tribunal Simulado, sugiro que faça de forma didática para explicar apenas quais são as teses efetivamente que estão sendo utilizadas contra o senhor Caio. Senhores jurados, a acusação, por tudo exposto, por todas as provas dos autos, e eu quero salientar que não foi a acusação, não foi o Ministério Público que levantou todas as informações, isso já veio da delegacia, já veio de tudo que foi apurado no momento dos fatos, de todas as testemunhas, e a instrução confirmou ser esta pessoa sentada aqui, ao nosso meio, a pessoa que quis, que teve ânimos de matar aquele segurança,
Por tudo isso, a acusação pede a condenação desta pessoa, para que se dê uma resposta justa ao fato que ele cometeu. Então, diante disso, vocês irão responder os quesitos. O primeiro quesito diz em relação à materialidade do fato. Houve uma tentativa de homicídio? Sim, houve. Então, vai ser perguntado para vocês, no dia tal, na festa tal, fulano de tal foi agredido com uma faca? Sim. Isso, vocês respondam sim. Porque houve uma agressão. Respondam sim. A acusação pede que respondam sim. Segundo fato, segundo quesito, foi o acusado Caio Fontinelli Portela que desferiu a facada? Sim. Respondam sim. Terceiro quesito, obrigatoriamente, conforme o Código de Processo Penal, os jurados absolvem o réu? A acusação pede que votem não. Então, votem não. Não absolvem. Quarto quesito, houve motivo fútil? Houve. Por que esfaqueou? Por que quis matar? Porque estava entrando pelo local errado, na hora errada, e foi impedido pelo segurança. Então, a defesa, a acusação pede para que vote sim, houve motivo fútil. Houve recurso que dificultou a defesa da vítima? Houve. Por quê? Porque ele, de inopino, pegou a faca e, como dizem, na gíria, sentou a facada. Então, pedimos que votem sim. Então, recapitulando, houve uma agressão naquele dia? Houve. Foi o Caio? Foi. Os jurados absolvem? Não. Houve motivo fútil? Sim. Houve recurso que dificultou a defesa da vítima? Sim. Né? E, por último, eu só peço que prestem atenção nas cédulas de votação. Peço que coloquem uma cédula assim numa mão, a cédula não em outra mão, e percebam bem antes de depositar na urna, porque às vezes há enganos. É muito fácil a votação, isso torna a votação muito difícil. Então, prestem atenção e façam justiça, acima de tudo. Então, era o esclarecimento que a acusação tinha para fazer. Obrigado. Bom, tínhamos mais 6 minutos, mas passo a palavra à defesa por 40 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o doutor magistrado, pessoa por quem eu tenho grande apreço e admiração. Gostaria de um dia bebericar na fonte de seu saber, para que eu pudesse exercer melhor o mistério da defesa. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentar nobres membros do Ministério Público, que vieram aqui e fizeram a sua exposição. E gostaria também de desejar que nós tivéssemos um embate justo, tratado exclusivamente nos fatos acostados aos autos. Mas um embate justo, um embate que nós desejamos em conjunto apenas a justiça. Que o réu seja simplesmente responsabilizado pelos atos que estritamente cometeu. E só, nada mais, nada mais. Gostaria de cumprimentar também o serventuário da Justiça, na pessoa da nossa oficial de Justiça, professora Olívia, as forças policiais, que ainda bem não estão presentes hoje, o nobre réu... O réu é bonzinho. O nobre réu, que hoje está aqui. Excelência. E os jurados,
que são os atores principais nesse instituto, que é o instituto mais democrático. Vejam, é o instituto mais democrático no direito penal. É um instituto em que nós, pessoas da sociedade, temos a possibilidade de fazer justiça. Nós temos o dever, aliás, os senhores hoje, aqui neste Conselho de Sentença, têm o dever de julgar. E mais, têm o poder de influenciar a vida de uma pessoa. Eu me lembro muito bem de uma frase que eu ouvi do nobre magistrado um dia, que não me saiu da cabeça, e hoje, depois de sedimentar essa frase e de muito pensar a respeito, eu gostaria de deixar os senhores com essa frase e que os senhores reflitam bem a respeito disso, porque o nobre magistrado me disse um dia que 1000 vezes um culpado impune do que um inocente preso. 1000 vezes um culpado impune do que um inocente preso. E essa frase ficou na minha cabeça e, mesmo exercendo esse ministério há pouco tempo, ela ainda hoje me traz reflexões a respeito deste tribunal, desta instituição e desse instituto que é o Tribunal do Júri, em que pessoas da sociedade têm o poder de influenciar na resposta penal, do sistema penal e das instâncias de controle perante as condutas que foram praticadas. Muito me causa espécie o que foi dito pelo Ministério Público a respeito da defesa. Nós temos que tirar, principalmente nós aqui, no júri simulado, nós temos que tirar essa ideia de que a defesa é mal vista ou assim, muito me causa tristeza ver que os meios midiáticos, né, a mídia do mainstream traz sempre a defesa como com atitudes repetilícias, né? Com atitudes que têm subterfúgios para que seus réus não sejam responsabilizados. Não é esse o dever da defesa. O dever da defesa é fazer com que todos, inclusive os senhores e seus familiares, quando tiverem algum tipo de problema, seja na seara penal, na seara administrativa, na seara civil, na seara do consumidor, sejam assistidos de forma correta. Nós não podemos ter a ideia de que a defesa vem apenas para passar a rasteira no ordenamento jurídico. Isso não existe. Isso não existe. E nós temos que tirar essa ideia que o Ministério Público quer colocar nos senhores, de que a defesa vem aqui querendo que o réu não seja responsabilizado, de forma alguma. Não é isso que nós desejamos. Nós apenas desejamos que ele seja responsabilizado perante e que os senhores analisem as circunstâncias em que o fato analisado aconteceu. Eu, na verdade, já tratando aqui do fato, tinha preparado outra coisa para falar, mas fiquei muito assustado e muito chocado com a carnificina que ontem aconteceu em Paris. Eu acho que é um fato que a gente se solidariza muito, também o fato que tem acontecido em Minas Gerais, são fatos que geram essa comoção na gente, mas, ao mesmo tempo, eu ontem fiquei analisando as notícias e percebi o seguinte: a mídia não traz o contexto fático, social e histórico que esses fatos aconteceram, seja em Minas Gerais, seja em Paris. A notícia é jogada apenas para os telespectadores, no sentido de que aconteceu um ato terrorista, mas não explicam as razões disso ter acontecido na França, no dia de ontem. A mídia não fala que os islâmicos são maltratados e marginalizados no estado da França. Isso não é dito. Mas, paradoxalmente, era isso que eu me peguei pensando ontem, é que, nesse caso, especificamente, a mídia é que traz o contexto que nós temos que analisar esse ato que foi cometido aqui pelo senhor Caio Fontinelli Portela. É a mídia que vai nos trazer, num vídeo, quais são as questões que levaram e que premiram o réu para que agisse dessa forma. Paradoxalmente, vejam, senhores, quando a gente analisa o fato isolado do contexto, nós não chegamos a uma resposta concreta. Então, eu já peço de antemão desculpa para os senhores
de mostrar imagens tão horrendas e violentas. Eu, particularmente, não gosto de ver essas imagens, são imagens chocantes, diferente da defesa que gosta de mostrar para o senhor a camisa manchada de sangue. Eu não gosto desse tipo de atrocidade. No entanto, esse vídeo é muito importante para que os senhores percebam a mentira que algumas das testemunhas querem colocar aqui nesse fato. Mais uma vez, peço desculpas a todos em razão do vídeo que nós vamos passar, das imagens que nós vamos passar, mas isso é estritamente necessário. Eu preciso da atenção dos senhores para que os senhores percebam quais foram as circunstâncias em que este ato foi cometido pelo senhor Caio Fontenelle Portela. Por favor. Imagina que legal seria se a cada compra que você fizesse na internet, parte do que você gastou voltasse exatamente como foi, com dinheiro. Na Reset Ofertas isso é possível. Nada de brindes ou sorteios. Dinheiro na sua conta. Seria num show no setor de hotéis e turismo norte. 3 pessoas registraram ocorrências por agressão contra os seguranças do evento. As imagens foram feitas na saída de um show e mostram o momento em que um segurança derruba o rapaz com um chute do lado de fora da festa. O rapaz levanta e, com o colega, troca os chutes com o funcionário, que bate no garoto de camisa rosa. Ele cai. O amigo tenta ajudar e é derrubado também. Um terceiro rapaz aparece e outros seguranças surgem e a troca de chutes e socos continua. Uma garota se aproxima e tenta separar os envolvidos. Um dos seguranças dá um soco na cabeça de um dos rapazes, que cai desmaiado. Várias são ouvidas, a briga acaba. A briga aconteceu no fim de semana e não foi a única. No mesmo evento, Gustavo, a mulher e amigos foram comemorar o noivado do irmão de Gustavo. Por volta das 10 da noite, ainda no começo do show, uma discussão começou perto de onde o grupo estava. Este vídeo mostra Gustavo, de camisa laranja, tentando apartar a briga. Ele repete a atitude outras vezes. Logo em seguida, um grupo de segurança chega. Nessa hora, a confusão aumenta. Gustavo e o irmão foram confundidos com os homens que brigavam. Um tentou me dar um soco, foi quando meu irmão segurou. O segurança falou que não tinha feito nada. Esse segurança deu uma gravata no meu irmão, eu separei os dois. Veio outro segurança, que viu que eu não estava fazendo nada, me tirou da situação, eles me botaram para fora. Eu fiquei também esperando a minha esposa sair, que ela estava no meio da confusão. E esse chefe de segurança, que tinha tentado me dar o primeiro soco, me desferiu um soco no olho, me pegou novamente uma gravata. Nisso chegaram mais 2 seguranças e começaram a me dar nível de socos. Nisso a minha esposa veio no ato de extrema coragem, pulou nas costas desse segurança que estava nas minhas costas, foi quando ele me soltou. Me dá um tapa na orelha. É triste, é revoltante. O que eles queriam era acabar mesmo com os meninos. Se não fossem os policiais, eu não sei mesmo o que teria acontecido. O descaso do produtor, depois, dizer que não é responsabilidade dele. Como não? Mas o que ele está produzindo? Como que ele não tem responsabilidade? A responsabilidade é toda dele. O irmão de Gustavo ficou com as pernas e braços machucados. Gustavo está com vários hematomas pelo rosto e quebrou o nariz. Trabalhar ficou complicado. Eu trabalho com pessoas, é muito ruim você chegar num lugar, todo mundo ficar constrangido e ver você machucado. Então é triste ver o seu filho e dizer, abre o olho, papai, seu olho está quebrado, o que aconteceu? Então isso é muito triste para quem sofre esse tipo de agressão. Eu acho que quem bate sai rindo, como eles fizeram, mas é muito triste para quem sofre isso tudo. Por meio de nota, a produção do projeto Na Praia disse que apura as denúncias sobre as brigas e as atitudes violentas por parte da equipe de seguranças do show do último sábado. A nota diz ainda que a organização do evento tem como prioridade a segurança dos clientes dentro do complexo e que não aprova o comportamento dos seguranças que agem violentamente. Para a família, o que aconteceu mostra que os seguranças do evento não estão preparados. Ninguém se preocupou em conversar, em tentar entender o que está. É despreparo emocional. Indignados com o que aconteceu, Gustavo, a mulher e o irmão registraram um boletim de ocorrência relatando a agressão e dizem que vão processar a organização do evento e a empresa de segurança. As pessoas que realmente brigaram não foram sequer identificadas como conquistar o emprego. Excelência, o doutor Defesa pode só esclarecer se foi no mesmo dia desses fatos? Vou esclarecer agora, doutor Portela.
Essa história parece com alguma que os senhores viram, por acaso, hoje? Esse fato aconteceu semana. Queremos saber se está relacionado ao fato aqui julgado. Doutor, nós estamos falando de agressão de seguranças no mesmo evento. Parece com alguma história que os senhores já ouviram falar? Parece com alguma história que os senhores já ouviram falar? Sim, doutor. A gente quer saber se foi no mesmo dia. Vou esclarecer agora, doutor, se a dor do motor vai deixar de fazer a parte. Só sim ou não? Uma semana depois. Então, não. Uma semana depois. Não. Parece com alguma história que os senhores já ouviram antes? A douta defesa, doutores, quer fazê-los acreditar que o nosso... Acusação. Que o nobre réu é uma máquina mortífera. Porque se entrasse, mataria todo mundo quando entrasse no evento. Doutores, por favor. Por favor. A história que realmente aconteceu, e eu digo para os senhores, por incrível que pareça, eu estava lá no dia. Eu estava lá no dia, no caso real. Graças a Deus não vi a briga, mas vi que todos os eventos na praia tiveram confusões nesse sentido. Diante dessa notícia, confesso que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio por estar envolvida no episódio. O nome do nobre réu é Caio Fontinelli Portela. Eu também acho que já existe um impedimento nesse sentido. Mas, digo para os senhores, nós temos diversas ocorrências contra a empresa, tá? Contra a empresa Dragon de segurança. Nós temos... Doutora, desculpa, mas estamos aqui para julgar o Caio, não a segurança Dragon. E quem bateu no Caio? Foi o senhor? Alguém bateu. Alguém bateu. Não à toa ele quebrou 3 dentes. O senhor esqueceu de dizer isso, né? Não consta. Consta, doutor. O senhor leu o processo direitinho, tem aí. Digo mais. Caio Fontinelli Portela estava no evento. Seu amigo, que também consta dos autos, entrou numa confusão. Entrou numa briga, realmente, e quando encontrou o réu, pediu, pelo amor de Deus, para eles saírem da festa. E o que o réu disse? Nós acabamos de chegar, nem começou a atração principal ainda, vamos ficar. Enquanto estavam conversando, porque os dois estavam de carona, os seguranças vêm e retiram os dois da festa. E batem muito nos dois na porta do evento. Esse vídeo aí aconteceu uma semana depois. Não acredito que tenha sido